gente tem tipos de depressão diferentes, né? Depressão maior, depressão bipolar. E a gente tem uma depressão que a gente chama de distimia, que é uma depressão crônica. Ela dura no mínimo 2 anos. É uma depressão crônica e ela é mais achatada, no sentido que ela não é uma tristeza tão grave, assim. Mas a pessoa, ela, é como se ela não tivesse ânimo pra nada. Então dá essa sensação da pessoa que tá sem mal-humorado, parece que não, Não sabe? faz questão de muita coisa. Não faz questão de muita coisa. Reclamona. Meio desesperançosa, que vê esse mundo em tons de cinza. E às vezes a pessoa tem essa depressão crônica. Não é uma depressão grave nesse sentido, você não vê uma mudança na pessoa, mas ela é um contínuo na vida da pessoa. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, aqui no meu incrível podcast, eu tenho o retorno da minha psiquiatra. Olha só que chique que eu tô. Juliana Fonseca. Tudo bem? Muito obrigado por ter voltado. Né? Significa que você não traumatizou tanto assim do outro episódio. Não, e eu consegui um paciente, viu? O primeiro podcast. Você. E outros que viram o vídeo também, né? Tá vendo? Aqui é pé de coelho. Vou trocar essa galinha aqui por um coelho e eu vou ficar apertando o pezinho dela assim, né? Exatamente, maravilhoso. E se você por acaso ainda não viu o primeiro episódio, a gente falou sobre dependência química, né? E foi incrível, a gente falou de tudo, né? Falamos de tudo. Chá de fita pra cima. É, só coisa leve. Só Só coisa leve. Então, se por acaso você ainda não viu o outro episódio, você vai assistir este aqui primeiro até o final. Você vai dar um like nesse vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai se inscrever em todas as redes sociais da Juliana. E depois que você terminar esse vídeo, você vai lá e assiste o de dependência química, que tá muito bacana. Foi muito bom mesmo. Certo? Certinho. E nós vamos falar sobre um tema muito comum, né? Hoje nós vamos falar sobre depressão, é isso? Muito prevalente, muito importante falar sobre, né? Porque depressão, acho que na psiquiatria, além de ser um dos quadros que a gente mais atende, assim, é um quadro muito heterogêneo. Então, se a gente pega 10 pessoas com depressão, essas pessoas vão ter quadros, às vezes, muito distintos. Isso faz, às vezes, aumentar o estigma, né? Por exemplo, às vezes você vai ter uma depressão e você vai conseguir fazer suas coisas normalmente, né? Você trabalha, não tem vontade, mas consegue trabalhar, continua com o seu relacionamento amoroso tranquilamente. E às vezes, se eu tiver uma depressão, eu vou conseguir nem tomar banho, nem levantar da cama. Então, o fato da depressão ter essas apresentações muito distintas, não só pela gravidade, mas até mesmo pelos sintomas, né? Faz com que, às vezes, as pessoas não encarem a depressão como uma doença de fato, né? Como se fosse falta de vontade, como se fosse preguiça. Então, não valorizam o quadro do paciente. Ou, às vezes, fica comparando. Nossa, mas o Otávio tá indo trabalhar e não tem depressão, não. Quando eu tive depressão, eu nem tomava banho. Então, fica nessa questão de comparação como se você não tivesse porque você não tem a mesma gravidade ou porque você não tem tantos sintomas externalizantes, né? Então, assim, aí é excelente ponto, porque já vem a primeira pergunta, né? Qual que é a diferença da depressão pra tristeza? Tristeza é um sentimento, uma emoção que todo mundo vai ter, né? E geralmente a tristeza pode responder a algo ali que aconteceu no seu dia, né? Então, se você chega ali na garagem da sua casa e você vê que entraram na sua casa e furaram os 4 pneus ali, de sacanagem, por exemplo, pô, você vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar com raiva. Você vai ter essas emoções. Mas isso não vai perdurar 15 dias. Você vai resolver esse problema aí, trocar os pneus, e sua vida vai funcionar normalmente. Você não vai perder funcionalidade por conta da tristeza. Então, a tristeza, muitas vezes, é reativa, e a gente precisa dela, inclusive, pra gente elaborar ali as situações que acontecem na nossa vida. Acontece que na depressão, a gente tem esse humor depressivo, a gente tem essa tristeza que ela é persistente. Então, ela permanece ali na vida do indivíduo por pelo menos 2 semanas e é na maior parte do tempo. Então, se acontece alguma coisa triste na sua vida, então perde um ente querido, ou acontece alguma coisa, né, perde um relacionamento, muito provavelmente você vai ficar pensando sobre isso. E você vai ter tem tristeza. Um motivo claro por trás disso, né? Exatamente, tem um motivo claro. Então, você tem um término de relacionamento. Tá. No momento que você pensa sobre isso, vem a tristeza. Tá. Mas no momento, às vezes, você tá editando um vídeo ali, esquece, por exemplo, né, você entra ali no flow ali do trabalho,
você não tá sentindo tanta tristeza. Tá. Você esqueceu do motivo ali, por um momento. Faz sentido. Agora, na depressão, não. É essa tristeza que ela é persistente, ela fica a maior parte do tempo na vida do indivíduo. Então, o paciente, ele sente tristeza o dia todo, praticamente, no mínimo durante 2 semanas. E além dessa tristeza, a pessoa ela tem algo que a gente chama de anedonia, né? Que a pessoa vai perdendo a capacidade de sentir prazer. Então, no seu caso, ia parar de ir no jiu-jitsu, ia desmarcar os podcasts, tudo aquilo que te dá prazer, você não ia querer mais. Eu tive isso no luto da minha avó. Não sei se eu comentei contigo. Sim, você ficou, né, Nossa, isolado. eu só... Assim, foram alguns meses... nesta sala aqui, onde a gente tá aqui sentado aqui, era um sofá, a televisão ficava ali. Eu fiquei jogando joguinho de... Não era joguinho de aposta, não. Era joguinho de matar zumbi no celular. Um joguinho besta demais. Eu fiquei, assim... Eu só dava comida pra minha cachorra quando ela chorava de fome. E eu... Era o que eu conseguia fazer. E quando eu não aguentava mais dormir... quando eu não aguentava mais dormir, eu ligava um joguinho de celular e eu fiquei assim... O meu luto foi esse, assim, pra te falar a verdade, né? E é um estado depressivo, não é, né? Sim, é um estado depressivo. Eu não tinha vontade de fazer nada. E aí, dentro desse episódio, tem esses sentimentos emocionais, né? Que é da tristeza, dessa falta de prazer, da culpa. A pessoa se sente culpada por tudo. E isso é uma coisa que pesa muito. Então, é como se essa pessoa tivesse uma interpretação enviesada. Então, tudo que acontece na vida dela, ela joga como se a culpa fosse dela, ou como se a responsabilidade fosse dela. E tudo de um jeito muito mais pessimista, né? Como se a lente da pessoa tivesse realmente voltada para o ruim. Mas muita gente tem uma depressão que tem muitos sintomas físicos também. De falta de apetite ou aumento de apetite. Então, pode ter uma alteração de 5% do peso corporal nessas 2 semanas. Então, num curto período de tempo, sem mudança de dieta, sem mudança de atividade física, por exemplo. Tem gente que come mais, tem gente que come menos. Tem gente que perde o sono, tem gente que tem a hipersonia, né? Dorme o dia inteiro. Fica aquela coisa quase que numa paralisia ali, não consegue nem se movimentar. E tem pessoas que, inclusive, têm sintomas dolorosos durante a depressão, né? Que tem queixas de dor de cabeça, de dor em juntas, né? E por isso que a gente vê tantos quadros que são de dor associada à depressão, Um né? amigo meu, ele desenvolveu, por causa de uma depressão, ele desenvolveu fibromialgia. Fibromialgia. Até hoje. Não, a depressão dele já foi tratada, tal, mas até hoje ele tem crises, né, de fibromialgia. Não é uma dor constante, não é algo constante, mas do nada, às vezes pode estar tudo bem, né? E a filha dele nasceu e tal, ele tá muito bem, muito feliz. Do nada, episódio de fibromialgia. Ele falou assim, Otávio, é uma dor nas juntas, é uma dor... Ele reclama muito de dor no quadril e dor no joelho. Ele fala que parece que tem vidro dentro das articulações. E é fibromialgia e do nada apareceu isso e aconteceu isso depois de uma depressão que ele teve. Ele nunca teve isso. E essas dores são muito limitantes no sentido que a pessoa, às vezes, ela não consegue exercer mais suas funções ali do dia a dia por conta da dor. Ele parou o jiu-jitsu por causa disso. Sim, né? Ela vai tendo esses prejuízos. Então, a gente tem esses sintomas que são emocionais, de tristeza, os sintomas físicos ali, de alteração de apetite, alteração de sono, e também tem os sintomas cognitivos, né? Então, tem muita gente que às vezes chega no consultório com queixa, eu sou muito desatento, e vem achando que tem algum problema em relação à desatenção, já não consigo fazer escolhas, e aí eu começo a investigar o tempo disso e o que tem acompanhado essa falta de memória ou essa desatenção está dentro de um processo cognitivo ali da depressão. Então, a pessoa não consegue, às vezes, lembrar de coisas. Ela fala, minha cabeça tá ruim, minha memória tá fraca. Né? Às vezes, não consegue escolher. Tem uma escolha, assim, de... eu não sei se eu vou beber o suco ou o café. Às vezes, a pessoa não consegue fazer esse tipo de escolha. Então, existe uma lentificação do pensamento. A pessoa, quando ela tá deprimida mais grave, assim, a gente vê muito em hospital, né? Que aí a pessoa interna e tudo mais. Ela tem uma lentidão na fala que não é uma sedação, ela não tá sedada, não é medicação que causa isso. Ela vai falando mais devagar, às vezes o tom de voz dela, às vezes ela fala até com volume mais baixo. E não é o normal dela, não é uma pessoa calma para falar. Então, às vezes, existe até essa questão da lentificação do pensamento. Então, já por conta de eu ter muito conteúdo de TDAH, às vezes vem paciente achando que tem TDAH e, na verdade, às vezes está no episódio depressivo e por isso que está com essa desatenção toda. E existe um processo na depressão que a pessoa está muito voltada para questões internas. Então, ela está muito ligada aos pensamentos que são ruminantes, né? E são ruminantes e pessimistas, assim. Nossa, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado aquilo?
né? E tudo para um lado muito ruim. Então a pessoa ela fica muito para dentro nesse sentido. Então acaba que às vezes ela não percebe mesmo o externo. Às vezes ela não presta atenção. Então se chega a sua esposa em casa e fala, nossa, você não percebeu que eu cortei o cabelo, que eu pintei o cabelo? Não é que você não tá se importando com a sua esposa. Você não tá reparando mesmo. Porque você tá muito voltado pra sua tristeza, muito voltado pra essa questão existencial de será que minha vida vale a pena? Por que que eu tô vivo? Será que realmente vale a pena eu ficar desse jeito? Porque essa desesperança que é comum na depressão, né, essa coisa de minha vida não faz sentido mais, ela vem porque a vida fica muito ruim. Fica nessa questão mais cinza mesmo. Uhum. Até quando eu fui numa palestra ontem que eles fizeram análise de redes sociais de pacientes com depressão e depois do tratamento. Que legal. As cores das fotos postadas, não é o conteúdo só, as cores, então os filtros são cores mais opacas, de tons de cinza mesmo. Tá. Então, até a questão de como que a pessoa vê o mundo, as cores é diferente quando a pessoa tá com depressão. Não era só um conteúdo mais pessimista, mais negativo. Era também as cores das fotos que são postadas. Então, a pessoa, quando ela tá nesse episódio depressivo, tudo muda. O pensamento muda, o comportamento muda e o sentimento muda. E por isso que é muito difícil, porque parece que dentro do funcionamento dela, nada dentro dela ajuda ela a sair desse estado. E é por isso que precisa de ajuda, com medicação, com terapia, né, com ativação comportamental, que ela sozinha às vezes não consegue sair. No meu estado depressivo, até muita gente falava assim pra mim, Otávio, isso é normal você estar assim, você perdeu sua avó, você veio de um estado agudo de crise de ansiedade que pra mim era uma novidade que eu não sabia nem como agir, né? Aí eu comecei a tomar sertralina, até a sertralina fazer efeito são 20 dias, são tantos dias, que me ajudou bastante, mas aí falavam assim pra mim, Otávio, vai passar, calma que vai passar. E eu peguei esse calma que vai passar, eu falei, então eu tô calmo. Eu tava esperando passar. E esse esperando passar foram 10 meses, 6 meses, nem sei quanto tempo foi. E eu olho pra trás, pra mim parece que foi uma semana que eu fiquei jogando joguinho de celular deitado no sofá. Só que nessa brincadeira eu perdi 12 quilos em 20 dias, alguma coisa assim, sabe? E depois, por quê? Porque eu não comia. A minha depressão foi essa de não ter fome. Não ter fome, não ter sono, aí do nada você capota, aí do nada você enche a cara, aí você bebe, sabe? Então, enfim. E eu me apeguei muito nesse vai passar. Calma, é normal, vai passar. Calma, é normal, vai passar. Só que você não toma nenhum tipo, você não tem força pra tomar nenhum tipo de atitude, seja vai dar um rolê, vai pro jiu-jitsu, vai pra academia, e sabendo, olha, o jiu-jitsu tá ali, seus amigos estão ali, estão perguntando de você, seus alunos estão ali, tá todo mundo sabendo que você tá em luto, estão perguntando de você, só que o pessoal, ele, ao mesmo tempo, eles estavam te respeitando por esse espaço que você tava tendo, né, não, ele não tá bem, então vamos deixar ele em paz. Aí você começa a perguntar, cadê as pessoas que eram pra estar me apoiando, só que na verdade eu meio que enxotei as pessoas que sabe? Você mesmo foi se isolando Eu socialmente. mesmo, só que ao mesmo tempo que eu cobrava das pessoas, por que não tem ninguém me mandando mensagem? Mas eu ignorei 70 mensagens falando, sinto muito pela sua perda. Eu sabia o quanto sua avó fazia parte da tua vida, sabe? E eu não quero falar com ninguém. Sabe, é muito dualidade. Você se questiona por que você tá assim, você se apega nessa realidade que vai passar, sabendo que eu tinha que fazer terapia e eu tinha terapeutas disponíveis pra fazer isso, eu poderia escolher o terapeuta que eu queria, mas calma, vai passar, não preciso fazer terapia agora. Entende? Aí pra dar uma desestressada, eu vou tomar uma caipirinha, vou tomar uma cerveja, e você se bota dentro de uma Mas caverna por que você mesmo criou ali dentro, um né? comportamento que não iria te ajudar, muito pelo contrário, né? Porque aí o álcool ali como depressor do sistema nervoso central vai te deprimir ainda mais no dia seguinte. Excelente pergunta. O que não só o álcool, mas outras drogas fazem com a cabeça de uma pessoa que está com depressão? E aí acaba que nesse uso, então, vamos pegar o seu exemplo, né? Ficava em casa jogando joguinho meio que pra passar o tempo ali, que você
né? Pra você ver, até a sua percepção de tempo mudou, né? 10 meses que você, quando você olha pra trás, você tem a sensação de algumas semanas, assim, né? É, Você sabe o prejuízo que você teve, no sentido o quanto que você não sim, rendia, o sim, quanto que sim, sim. você perdeu, por exemplo, de peso, mas você não consegue lembrar Verdade. assim, com a realidade da época ali, o quanto que aquilo tempo de duração, né? Você não tem essa lembrança vívida. Não. É como se tivesse um hiato ali, né, É, na lembrança. Mas enfim, quando você tem esse processo de compensar alguma coisa, então vai no álcool, vai na cocaína, vai na maconha. Então é como se você quisesse se enganar por um período curto de tempo. Acontece que você não consegue manter aquilo, né? Então mesmo que você beba todos os dias e você tenha aquele efeito no início que é, né, da euforia ali da bebida, você não consegue se manter na euforia. Ou você vai continuar bebendo até você ficar sedado ou embriagado, ou você vai ficar naquela manutenção de todo dia beber para se sentir um pouco melhor, né? E é por isso que a questão do álcool é tão relacionado com a depressão, que muitos homens e mulheres começam a beber para se sentir melhor porque já estão no episódio depressivo. Então até isso eu falo muito para meus alunos da residência. caramba! Ah, não, mas ele é alcoólatra há 50 anos. Investiga a depressão. Porque até o que me prove o contrário, essa pessoa teve um episódio de humor antes de começar a beber. A não ser que fosse uma coisa muito hábito, tá? A família inteira bebe, o menino começou a beber ali com 11 anos na roça. Aí, beleza, tem esse etilismo que é bem do ambiente ali, né? Que era quase cultural ali da pessoa. Agora, a maioria dos casos a gente vê essa associação, né, da substância ali que inicia, né, principalmente o álcool, após um episódio depressivo que não foi tratado como tal, e aí a pessoa ela quer compensar com álcool ali para ela se distrair dessa depressão. Então, por isso que é importante as pessoas procurarem ajuda, não ficar isso de falar que vai passar. É lógico que é o que a gente deseja com o tratamento, mas a gente precisa fazer com que a pessoa ela entre num processo ali de ativamente mudar o comportamento. Então, até uma das técnicas que mais tem evidência hoje na psicoterapia é a ativação comportamental na depressão. E o que seria isso? Então, eu vou buscar aquilo que te dá prazer e a gente vai começar por essas atividades. E por isso que tem que ser individualizado. O que me dá prazer não é o que te dá prazer. Então, parou de ir no jiu-jitsu. Vamos fazer uma rotina para você ir 2 vezes nessa semana? Ah, mas eu não tenho vontade. Mas não vai ter mesmo. Você não tem vontade de fazer nada. Então, eu não vou esperar eu ficar bem para eu fazer o jiu-jitsu. Eu vou no jiu-jitsu para eu ficar bem. É o contrário. Então, a gente estabelece a rotina. Então, principalmente para o paciente que não tem a depressão, o transtorno depressivo maior, para quem tem depressão bipolar. Importantíssimo a pessoa ela ter regra ali para ela acordar e para ela dormir. Inclusive de final de semana. O bipolar, principalmente, ele não pode ficar mudando o ciclo circadiano dele. Teve paciente meu que ciclou, que entrou em hipomania, só de ter mudado o fuso horário. Em tratamento. Fazendo tratamento. Então, assim, os pacientes com depressão têm que cuidar muito da rotina. Então, a gente começa, às vezes, com essa ativação comportamental. O terapeuta, né, o psicólogo, vai começar com essa ativação comportamental. O que te dá prazer? Então, vamos colocar 1 hora de série por dia do que você gosta, vai passear com o cachorro na rua, vai no jiu-jitsu 2 vezes na semana, vamos colocar a rotina em ordem. E a partir do momento que a pessoa ela vai fazendo, junto com o tratamento, né, da medicação e tudo mais, ela vai começar a se reconhecer de novo. Porque na depressão eu já ouvi isso de alguns pacientes, assim, eu nunca tive depressão, então não sei a sensação, né? Mas de você se sentir distante de você mesmo, quase como se você olhasse no espelho e não se reconhecesse. No sentido de você é estranho pra você. Eu já ouvi, e essa seria a próxima pergunta, eu já ouvi que a depressão do TDAH, ela é diferente da depressão neurotípica, né? Pra mim fez sentido, não sei se é assim. A depressão do TDAH é algo muito parecido com uma exaustão mental. Faz sentido isso ou não? Um dos critérios de diagnóstico da depressão é fadiga, né? Esse cansaço mesmo. Tem gente que sente mais um cansaço da questão física mesmo, de fadigado, como se fisicamente não consegue fazer as suas Nossa, eu atividades. tinha uma canseira E tem absurda gente que tem mental, que é não, os mais dois. comum. Eu tinha os dois. Isso que você falou há pouco faz muito sentido, que você precisa... você não tem que esperar ficar bem para fazer coisas, você tem que fazer coisas
pra poder ficar bem. Isso daí, se alguém tivesse me falado na época... Bom, também não sei como é que eu ia reagir na época, né? Mas faz todo sentido. Então fica a dica aí pra você. Vai passar? Vai. Mas você tem a opção de encurtar esse... De pegar um atalho e fazer bem pra você até na sua própria alimentação. Porque aí, eu não tinha fome. Eu não tinha fome. Então, quando me dava fome, eu ia querer comer salada com tofu e filé de merluza. Não. Era pizza e McDonald's e foda-se a alimentação. Sabe? Já que eu tô muito na merda, eu vou buscar dopamina. Ainda com belo de um TDAH que sou, né? Eu vou buscar dopamina na comida, então, que seja, já que eu não tô comendo muito. Sabe? Então ali a hidratação já ia embora, a alimentação já ia embora, o sono já ia embora. Então você fica nesse lamaçal mental barra físico barra comportamental. E o que me sustentava era, calma, Otávio, é normal estar triste. É normal estar triste, mas você fala, mano, até quando? Né? E a criação desse podcast, eu já te contei no outro episódio, né? A criação desse podcast foi uma movimentação para eu sair da depressão e ajudar pessoas para ajudar outras pessoas, né? Então, se eu ajudar você que ajuda outras pessoas, eu tô ajudando duas pessoas. Né? E o TDAH adora buscar uma dopamina que seja, né, as migalhas dopaminérgicas que seja ajudando as pessoas. Vambora, então. E a criação desse podcast é um resultado dessa movimentação que eu tive que no final das contas me fez bem, assim, mas eu vou te falar, enquanto você tá no olho do furacão é muito foda. Então, mas até que ponto quando você fala assim, porque sentir tristeza é normal, e é esperado. Seria estranho numa perda de alguém importante que você não se sentisse assim. Psicopata, né? Mas qual que é o limite disso? O limite não é... A gente não consegue quantificar o sofrimento. Eu até posso perguntar, assim, Otávio, de 0 a 10, quanta tristeza você tá sentindo? Nossa, eu tô sentindo 10. Eu nunca senti tanta tristeza na minha vida. Mas o que mede pra gente, que é como se fosse nossa bússola ali, é a questão da disfuncionalidade. É o quanto que o indivíduo deixa de ser funcional no dia a dia dele. E aí depende muito da rotina, por isso que a gente tem que saber a rotina do paciente. Então, nossa, Ju, eu não vou no mercado, eu não consigo, eu como o que tem, ou às vezes perde um relacionamento, ou perde um emprego, tudo por conta de um episódio depressivo não tratado. Então, não tem isso de, sentir tristeza é normal. Sim, dentro de um evento, de um luto, de uma perda, de um divórcio, uma perda financeira muito importante, é sim esperado. Só que isso tem um tempo que a gente considera, não é o dia todo, não acompanha essa questão da falta de apetite, do sono, todas essas alterações. E o pensamento sobre a tristeza, quando ele é motivado por um motivo único, então um luto, uma perda financeira, um divórcio, é um pensamento que é específico sobre isso. Agora, na depressão maior, né, que o episódio depressivo, o pensamento ele é difuso. Então, num divórcio, você vai ficar muito referente em relação a isso. Eu não acredito que ela me deixou, que não sei o quê, porque ela me prejudicou assim, depois de tudo que a gente viveu. Agora, na depressão, não, a pessoa muda tudo. A autoestima dela muda, a percepção que ela tem sobre ela muda. Então, é diferente o pensamento, ela não fica um pensamento específico sobre o luto. É um questionamento tipo assim, como eu não sei o que fazer, eu não vou fazer nada. Ou como eu não sei o que fazer, eu vou fazer basta, porque qualquer, né? E no final da conta, você sabe que tem pessoas que se desvivem, né? Você tem algum dado sobre esse fenômeno das pessoas depressivas que tiram a própria vida, alguma coisa assim? Não? Então, a epidemiologia no Brasil, assim, que os estudos são muito pequenos, né? Até a porcentagem de brasileiros que têm depressão, no último dado lá da OMS, estava 5,8%. Mas nos estudos populacionais, tá 8%. Já muda de 5% para 8%, já é muita diferença. E aí, quando eles fizeram um estudo sobre depressão na vida da pessoa, ou seja, durante toda a vida, não tô falando de um episódio, tô falando de vários episódios durante a vida, deu 15%. Então, a gente fica um pouco sem esse dado estatístico mais... Ele flutua. Ele é muito flutuante. Mas a gente considera hoje 8%. Então, a cada 100 brasileiros, 8 têm depressão. Agora, em relação a pessoas que tiram a própria vida, e aí a gente não sabe, essa pessoa tirou a vida. Até porque no Brasil existe uma subnotificação muito grande. Porque tem famílias que não permitem colocar até na própria documentação. E tem serviços de saúde que não notificam.
Porque suicídio é de notificação compulsória, você precisa notificar. Suicídio precisa notificar para o governo. Porque são números que eles têm que estudar para ter ações ali do governo em relação a isso. Tem lugar que notifica. Então, existe uma subnotificação, esse número é errôneo. Existem vários motivos para as pessoas tirarem a própria vida. A depressão bipolar, TDAH, qualquer outro transtorno, a pessoa pode ter essas tentativas. A gente sabe que na depressão é sim o transtorno que as pessoas mais têm tentativas. Só que esse número a gente não tem muita clareza por conta dessas dificuldades. E se você por acaso não assistiu, nós temos aqui no card do YouTube, eu tenho uma entrevista só sobre suicídio com o Renison. Renison, um abraço pra você, ficou muito bacana, muito, assim, é bem técnico, sabe? Ele fala dos motivos, o que leva as pessoas, a diferença, assim, é muito bacana, assista, vale a pena e mande pras pessoas. Neurologicamente, o que acontece com uma pessoa que está com depressão? É falta de dopamina? O que acontece com o cérebro da pessoa? Então, tem várias teorias. Uma das teorias que é a teoria mais antiga, que a gente chama de teoria monoaminérgica, que é uma teoria que fala que depressão seria igual a um déficit de serotonina, noradrenalina e dopamina. E isso faria muito sentido se a gente pensa que os antidepressivos que aumentam serotonina e noradrenalina, né? Que são serotonina, que tem os inibidores seletivos, são os primeiros antidepressivos ali que a gente mais usou, né? A fluoxetina, estalopram, sertralina. E os duais, né? Que são inibidores seletivos de serotonina e noradrenalina. Então, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Eles têm uma ação importante. Muitas pessoas melhoram da depressão com essas medicações. Mas se fosse só isso, porque tem tanta gente que toma medicação e não melhora. Então a depressão não pode ser explicada só por uma teoria monoaminérgica. Não senão, é só a falta de alguma coisa no cérebro. porque senão a gente repunha isso e estava tudo resolvido. Aí tem a teoria que fala sobre questões hormonais, inclusive, de aumento de cortisol. E isso explica por que o estresse crônico seria uma das causas, assim, da depressão. Então, pessoas que vivem no estresse crônico, então, pessoa que está num relacionamento em que ela sofre violência doméstica todos os dias, ela está no estresse crônico. Ou a pessoa que tem um trabalho que tem um estresse diário muito alto, inclusive... Policiais, bombeiros, Policial. né? Inclusive, policial nos Estados Unidos, que eu confio mais na estatística deles, né, na americana. Nos Estados Unidos, o policial tem, assim, o triplo de tentativas de suicídio em relação à população geral. Principalmente por conta do estresse crônico e o acesso à arma, né? Sim. Então, assim, esses indivíduos que sofrem, né, diariamente, não têm controle do estresse. Então, uma pessoa que mora em São Paulo, na Zona Leste, tem que ir pra Zona Sul todo dia. Pega todo dia trânsito. Todo dia é um estresse crônico. Então, isso aumentaria o cortisol e isso deixaria a pessoa mais predisposta à depressão. Mas, assim, tem inúmeras teorias que tentam explicar. E o que a gente acredita que, na verdade, que seja uma junção de todas elas. Porque tem questões que são emocionais que não são explicadas por circuitos neurobiológicos, assim. Tá. Então, o que a gente sabe, por exemplo, que o Brasil está entre os 4 países. A gente ganha nessa estatística aí, que tem a maior prevalência de depressão. De depressão? E aí a gente pensa que o Brasil é um país subdesenvolvido. Então, será que seria explicado pela questão financeira? Outro país que também apresenta uma das maiores prevalências de depressão no mundo é os Estados Unidos, que é um país rico. E aí, outro país que apresenta países europeus que não estavam em guerra, enfim, que tem um alto índice de desenvolvimento humano. E aí, o que eles perceberam é que países que têm uma discrepância muito grande social ali, uma desigualdade social muito grande, apresentam níveis de depressão maiores pela questão da comparação. Então, os ricos são muito ricos e os pobres são muito pobres. E nesse quesito de comparação, as pessoas sofreriam mais ali emocionalmente e também por privação ali, né? As pessoas que vivem em situação de miséria e não têm condições de saúde, não têm acesso à alimentação, não têm acesso à educação para os filhos. E isso seria um fator de risco para a depressão. Até porque as populações mais pobres têm um índice de depressão maior, porque elas estão em mais risco. As mulheres têm depressão 2 vezes mais do que homens, porque as mulheres estão em mais risco. Por questões hormonais da mulher, de hormônios femininos, e por questões Pressão social. da mulher ter mais risco, porque ela está mais em situação de vulnerabilidade ali. Por ela ser mulher. Por ela ser mulher, exatamente. Então, e de pressões que a gente foi acumulando ali, né? Da mulher trabalhar e
ter que cuidar da casa, e a mulher sofre mais com estresse, se a gente for comparar. Então, estatisticamente, a gente eu não consigo te responder, né, qual que é a porcentagem das pessoas que têm depressão que vão tentar tirar a própria vida, mas a gente sabe que o que mais é prevalente, que é um dos critérios diagnósticos, inclusive, é a pessoa começar a pensar em morte. Então, a gente faz, até na entrevista no consultório, a gente vai numa escalada, assim, que a gente pergunta primeiro se a pessoa se já passou na cabeça dela algum dia que fosse melhor que ela não estivesse mais aqui. E esses pensamentos começam assim, Otávio, e as pessoas, elas vão negligenciando isso. Então, uma das formas que eu pergunto para o paciente, porque muitas vezes as pessoas têm um cunho muito moralista, ou às vezes até religioso sobre isso, eu pergunto assim, Otávio, se eu tivesse um botão aqui na minha mesa, em que você apertasse e você desaparecesse, você apertaria agora? Apertaria, sem dúvida. Então, quer dizer que você tá pensando na sua própria morte. E aí, às vezes, tira um pouco essa culpa. Só que dentro dessa escada, né, a gente começa com essa pergunta até, você já teve algum planejamento? E tem pacientes que já vêm com planejamento, né, já fui no cartório, já deixei as coisas no nome do meu filho, já fechei conta no banco, já doei minhas coisas. Tem gente que já vem com planejamento assim, ela organiza tudo. Já aconteceu isso contigo, já? Tem paciente que já foi na funerária pagar tudo antes. Então, para resolver a vida antes. Então, um planejamento mesmo, né? Isso muito grave, né? Muito grave. É o momento da gente intervir mesmo, inclusive internar para tirar essa pessoa do risco de morte. Então, quando a gente fala sobre depressão, a gente é muito diferente, né? Falando agora da primeira frase do podcast, quando a gente fala sobre depressão, a gente fala de uma doença que é potencialmente muito grave, que é muito comum e que colocam as pessoas em risco de morte. Então, não é uma tristeza. É muito diferente de tristeza. Tristeza é passageira, efêmera ali, ela geralmente tem algo que explica, né, um acontecimento, tem um fato, motivo, tem um motivo. Ou acaba, sei lá, a pessoa ela tá triste, aí ela encontra um amigo, por mais triste que ela esteja, ela encontra um amigo no mercado, ele conta uma piada, ele vai dar uma risada, vai esquecer um pouco daquela tristeza, vai passar um pouquinho, ele entra na tristeza de novo, então isso daí é o normal da tristeza, vamos dizer. Sim, e aí ela vai sendo diluída conforme o tempo vai passando, assim, né, porque geralmente os problemas, eles vão sendo resolvidos, né, ou pelo próprio tempo ou pelas próprias soluções. Sim, sim, sim. Então, na depressão, além dessa o que eu falei de ativação comportamental, uma das coisas que o terapeuta tem que fazer é a questão de resolução de problemas mesmo, que às vezes a pessoa, ela tá na depressão, tá no episódio depressivo, porque ela tem um problema ali que ela não consegue sair do lugar, né, e o terapeuta vai ajudar essa pessoa a pensar nas possibilidades que ela tem em relação a qualquer tipo de problema, é um relacionamento, é um problema financeiro, é um problema no trabalho, né, dela começar a pensar na solução, e não ficar naquele pensamento que a gente chama de ruminação, né? A pessoa, ela pensa só sobre o problema, ela não pensa na solução. Nossa. Ela não pensa no que ela pode fazer para resolver. Ou se não tem solução, de aceitação. Porque tem coisas que a gente não tem como resolver e a gente tem que aceitar. Uma dessas coisas é a morte. Né? Se eu perco uma pessoa que é muito querida, eu não posso fazer nada para resolver. Já tá resolvido. É um fato. Essa pessoa não volta mais. Então, a única solução que eu tenho é aceitar e fazer o melhor que eu consigo depois da perda dessa pessoa. Né? Então, tem coisas que a gente entra que a gente chama de aceitação radical. Tá. Né? E isso pode ser qualquer motivo. Eu tenho um filho que faz uso de substância. O que eu já fiz em relação a isso? Aí tem gente, entrei na aceitação radical, vou pagar para ele usar substância para eu ter sossego. Não, isso não é aceitação radical. Tem como você resolver isso. Tá. Tem muita coisa que você tem que fazer para ajudar essa pessoa que você tá sofrendo por ela. Né? Então, o terapeuta, o psicólogo, ele orienta esse caminho que a pessoa tem. Né? Porque às vezes a pessoa, por isso que eu dei esse exemplo, porque às vezes a pessoa entra nessa questão, aceitação radical, não vai aceitar qualquer coisa. Não seja tão radical assim. Exatamente, tem problemas que a pessoa realmente tem que ser ativa ali pra tentar resolver, né? E você comentou que da questão de internação de pessoas depressivas, né? Qual que é o ponto que a pessoa, que vocês, né, psiquiatras, viram e falaram assim, não, realmente essa pessoa precisa ser internada, e como que acontece essa internação, assim? O que acontece dentro do ambiente hospitalar de internação com depressão? Quando a pessoa ela tem um pensamento
sobre a própria morte, mas tem uma família que tem condição de ficar com ela, então, se você tem esse pensamento... Então é uma prevenção ao suicídio. Mas sua esposa fala assim, não, eu consigo ficar 24 horas com ele. Ele vai no banheiro fazer xixi, eu vou estar com ele. Tudo bem, ele tem um pensamento sobre a própria morte. Tá. Mas se você chega com planejamento, olha, eu vou fazer assim, assim, assado, desse jeito, eu já deixei tudo resolvido, eu preciso te internar. Tem um termo, né? Chama ideação, né? Ideação suicida? A ideação suicida é quando eu começo a pensar sobre como eu vou fazer. O planejamento eu já tenho todas você já... Eu já tenho o dia, data, hora, tudo pronto. Entendi. Né? Então, a ideia, assim, a gente pode chegar no final desse episódio e falar, tá, vamos marcar um outro episódio? Vamos. A gente teve uma ideia. Planejamento, assim, ó, dia 15 de outubro, eu posso voltar? A gente já planejou e já marcou o horário. Então, é uma evolução. Quando tem essa questão do planejamento, a gente precisa internar, principalmente para proteger essa pessoa dela mesma. Então, é assim, eu tô tirando as ferramentas dela ali, se ela mora... Eu considero cada caso um caso, assim, tá? Porque, assim, tem paciente que mora no 12º andar. Mesmo que a esposa fique do lado, o filho... Como que, assim, em um segundo que essa pessoa vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, que essa pessoa pode se colocar em risco, né? Numa altura muito, muito alta. Ou a pessoa é policial. Eu preciso mandar uma carta pra delegacia pra tirar a arma desse agente por um período até esse paciente melhorar. Então, assim, cada caso precisa ser avaliado. Mas, a grosso modo, se a pessoa tem um planejamento suicida e se ela já tentou antes, isso significa que eu devo internar. Porque o que mais prediz uma nova tentativa é uma tentativa anterior. Ah, tá. Então, pra eu saber, assim, qual que é o maior risco que a pessoa tem pra tentar suicídio, além de ter uma depressão, enfim, de ter um transtorno psiquiátrico. Ter tentado previamente. E não necessariamente a pessoa que tentou e não conseguiu, ou ela falhou, seja lá por qual motivo, isso não é garantia nenhuma que ela não vai tentar de novo. A minha primeira paciente que eu perdi por suicídio já tinha tentado 17 vezes antes. Caralho! 17 vezes! Sim, e jovem, adolescente. Então, e tinha essa coisa da família, só quer chamar atenção. E aí, assim, a gente tem que ter muito, muito cuidado pra gente soltar qualquer tipo de frase dessa, porque tá tudo bem, pode ser que ela queria chamar a atenção de uma maneira disfuncional. Vamos supor que ela queria, mas ela tava se pondo em risco de qualquer jeito. Se ela tinha um planejamento suicida, ou se ela de fato queria chamar atenção, ela tava se colocando em risco. Eu tenho que proteger ela da mesma forma. E se uma pessoa ela chega num ponto da vida, eu tô arrepiado, ó. Se a pessoa chega num determinado ponto da vida dela onde, pela simples atenção, ela chega a tomar uma atitude dessa, uma tentativa dessa, isso daí é um red flag tanto pra família, quanto pros amigos, quanto pras pessoas que estão em volta, quanto pra própria sociedade, enfim. Se a gente for olhar isso de uma maneira mais macro da coisa, todos nós somos responsáveis por isso de uma forma ou de outra, né? Porque o que tá acontecendo com a cabeça dessas pessoas? Cuidado, assim, eu trabalhei 5 anos em pronto-socorro, SAMU, UPA, antes, né, da psiquiatria. E sempre quando chegava a tentativa de suicídio, assim, de adolescente, terminei com o namorado, sempre tinha esse cunho de, ela não queria fazer, né, tava querendo chamar atenção. Tá, mesmo se ela quisesse chamar atenção, eu tô sofrendo muito pra ter feito isso. Porque é uma maneira muito disfuncional de chamar atenção. Porque é você chamar a atenção de uma maneira muito disfuncional, até pro outro. Você quer a atenção do outro por conta disso? Você quer que o outro te veja por conta disso? Então, a gente tem que olhar muito essa questão do sofrimento, essa questão de, quem já tentou muitas vezes, se quisesse mesmo, já teria conseguido, é a maior mentira. Porque o que mais prediz gravidade pra gente é tentativa prévia. E aí, dentro da internação, eu trabalho no hospital psiquiátrico que é de plano de saúde e é de particular, né? Então, o que é interessante na rotina do paciente que está internado, que ali a gente já começa a ativação comportamental. Então, ele tem hora para acordar, ele tem todas as refeições com o horário, ele tem atividade física, terapia ocupacional, a hora do descanso, a hora que vai ficar vendo TV, tem horário para tudo. Horário para tudo. Horário da ligação da família, horário de terapia. Então, ali a gente já começa a obrigar a pessoa a fazer o que ela deveria fazer em casa. Quando a pessoa ela volta ali, né, no convívio, né, dentro da casa dela, sociedade ali,
ela tá apta para voltar a trabalhar, ela tá apta para cuidar do filho dela, ela não está mais colocando em risco. Então, às vezes você nossa, mas eu vou perder um mês na internação. Não, você vai ganhar outros 9 ali no seu caso. Verdade. Né? E aí você estaria assim, o psiquiatra te vendo toda semana. E não é toda semana uma vez, porque eu tô passando no corredor, eu tô vendo o paciente. Tá bom, eu não sentei numa consulta, mas eu tô vendo a face dele. Sozinho é muito complicado. E você que tá assistindo, você não precisa, você tem problemas com, né? Ou você conhece alguém, ou você tem problemas, seja lá o que tá acontecendo, que estão te deixando depressivo, saiba, você não precisa passar por isso sozinho. Existem opções, existem profissionais, tá aqui a Juliana para isso, que podem te ajudar, por mais que você não queira ser ajudado, ou por mais que você esteja vivendo essa ruminação, né? E você fala, ah, não, eu ainda não tô pronto, Meu, essa do ainda não tô pronto, você passa 1 ano, 2, 10, tá? Não, né? Você sabe que eu tive fiz uma apresentação sobre depressão faz pouco tempo, né? E aí, quando eu fui estudar os fatores protetores, né, de novo, assim, dar uma revisada, quais são os fatores protetores, assim, em relação à depressão? E aí, eles falam muito sobre rede de apoio, né? E a rede de apoio é justamente para evitar o isolamento social. Olha que interessante, né? É justamente o contrário do que fizeram com você. Então, muitas vezes o paciente não vai querer realmente estar junto, né? E a família tem que ser... Sabe aquele amigo chato? Fala, não, tô passando aí, a gente vai no cinema. Não, mas eu não quero ir, eu não quero saber. Eu tô indo aí, tô passando, vou te buscar. Então, às vezes a gente precisa desse amigo mais insistente, né? Ou familiar que, não, olha, você vai entrar no banho agora, não dá pra você ficar sem banho, vamos lá. E essa rede de apoio que tá ali, mas que seja com um tom de cuidado, não de julgamento. De, cara, você tá fedendo, você não toma banho, que não sei o quê. Não, de cuidado. Cara, eu sei que tá muito difícil pra você. Deve tá muito difícil. Eu tô aqui com você. Mas vamos lá. Você vai tomar banho, eu vou ficar sentado lá do lado. Vamos colocar uma música legal? Vamos fazer alguma coisa hoje? Ou vamos assistir um filme que você já viu, que você gosta? Não leve seu amigo depressivo pro bar pra encher a cara. Exatamente. Não é? Porque, Exatamente. vamos sair pra balada, vamos pra ir não sei o quê, né? E pior é porque gera esse efeito de comparação. Então, se você vai numa balada, ou você vai no bar, muito provavelmente você vai ver pessoas comemorando, ou pessoas muito felizes, e ali dá uma sensação de menos pertencimento ao mundo Comparação, ainda. você vai se comparar, você vai ficar pior do que você tava. Sim, porque você sai e você fala assim, nossa, todo mundo é feliz, menos eu. Né? Então, uma das coisas que a gente pede, né, tanto a rede de apoio, da família, dos amigos, de quem a pessoa tem, e da questão do autocuidado. Então, da pessoa buscar, né, os hobbies que ela tem, né, se não medita, começar a fazer a meditação, yoga, o que a pessoa gosta de fazer. Pode ser passear com o cachorro 3 vezes no dia, se essa pessoa gosta do pet. E eu tento pedir para os pacientes que ainda não desenvolveram essa parte, né, porque eu vejo que faz muito sentido, e geralmente as pessoas têm uma resposta interessante também, a questão do contato com a natureza. O paciente, você tem grama em casa, o cara vai pisar na grama, fica ali tomando um sol um tempinho. Vitamina D, né? De ter um contato ali que ela se sinta pertencente a algo maior que ela. Não necessariamente uma religião. Se a pessoa tem religião, faz muito sentido, sim, voltar a ter as práticas religiosas. Então, os cultos, as missas, os encontros, independente da religião que seja. Não tem nenhum tipo de evidência sobre diferença em relação a isso. O que a gente sabe é que pessoas que têm essa questão da espiritualidade, né, de, enfim, frequentar ou ler sobre, são pessoas que pensam menos em relação a tirar a própria vida, porque elas procuram ajuda antes. Né? Então, essa questão do quanto que a pessoa tem intervenção precoce é um marcador de melhora. É porque a lacuna de questionamento do que vai acontecer, ela é preenchida. Seja por aquela pessoa que se suicida vai direto pro inferno, tem um negócio desse. Então, pessoas que seguem, sei lá, pessoas evangélicas, deve ter algum dado que fala isso, ou não sei. Mas se a religião que você acredita já condena como algo... A pior coisa que você pode fazer com você, ela já nem... Capaz dela passar a vida inteira depressiva, mas ela não vai nem pensar e a própria crença, vida, né? Então, se eu pego uma pessoa que é cristã, o que essa pessoa crê? Que só Deus pode tirar a vida dela. Então, eu não tiro a minha vida porque eu sei que isso seria um pecado contra Deus. Faz sentido. Mas eu tenho desejo. Ou pode ser outro motivador. Eu não tiro minha vida porque eu tenho filhos e eles precisam de mim.
E é um outro motivador também que não está relacionado a Deus, mas que é forte o suficiente para manter essa pessoa viva. O Renison, ele fala isso no episódio que eu gravei com ele sobre essa questão de proteção, né? Que o casamento é uma proteção para o homem em relação ao suicídio, mas não é para a mulher. Sabia dessa? Sim. Você fala, que merda de diferença é essa? E você sabe que existe um alto índice de suicídio nos homens, questões relacionadas à falência e questões relacionadas a divórcio mesmo, né? Que vem com essa questão da falha, né? De falhei no meu relacionamento, né? Independente da configuração do relacionamento. E falhei profissionalmente ali numa questão de falência. Inclusive, a gente teve um aumento do número de suicídio na pandemia por inúmeros motivos, isolamento social, enfim, falta de perspectiva, falta de esperança, mas também por essa questão relacionada à ruína financeira, né, das pessoas terem essa percepção, minha vida não vale a pena, que tudo que eu construí foi por água abaixo. E é por isso que em situações de catástrofe, como aconteceu no Sul esse ano, a gente faz essa intervenção precoce nas pessoas que estão sofrendo trauma, porque parte delas não vão desenvolver TEPT, né, o estresse pós-traumático. Parte delas vão passar pelo trauma e não vão desenvolver o TEPT. Parte delas também não vão desenvolver nem depressão. Parte delas vão ter o estresse ali, às vezes até um transtorno de ajustamento, mas não vão ter uma depressão. Mas a gente tem que ficar atento porque no início do episódio depressivo, ao início do TEPT, a gente intervir. Porque a gente sabe que a gente tem um resultado melhor. Tá. Então, se chega uma pessoa que me relata essa tristeza persistente, essa falta de prazer, esse desânimo, essa desesperança há 1 mês, é muito mais fácil tratar do que uma pessoa que fala assim, eu tô assim desde que meu segundo filho nasceu há 15 anos. E aí é uma depressão que já é cronificada. É aquela depressão a conta-gota. E Ela tá naquele pouquinho durante muito tempo. sim, aí até assemelha como se a pessoa fosse ranzinza, quando a pessoa fosse mal-humorada. Porque é uma depressão tão crônica que a pessoa ela começa a se identificar com a doença como se ela fosse assim. É como se ela não conseguisse mais fazer essa separação do que é ela, pessoa, personalidade, temperamento, desejos, e o que é a depressão. Então, isso que a intervenção precoce é um marcador de melhor resposta, porque é muito mais fácil tratar e porque também a pessoa consegue separar. Não, há 2 meses atrás eu era completamente diferente. Nossa. Eu tinha outra visão. Agora, há 10 anos atrás, a pessoa não consegue nem ter essa... Você vê, você ficou 10 meses e você não consegue falar como que foi. Você já tem essa cegueira temporal. É verdade. Imagina uma pessoa que fica 10, 15, 50 anos com depressão. E lógico que a gente tem, né, níveis de gravidade ali em relação à doença. E uma coisa que é importante é que a gente tem tipos de depressão diferentes, né? Depressão maior, depressão bipolar. E a gente tem uma depressão que a gente chama de distimia, que é uma depressão crônica. Ela dura no mínimo 2 anos. É uma depressão crônica e ela é mais achatada, no sentido que ela não é uma tristeza tão grave, assim. Mas a pessoa, é como se ela não tivesse ânimo pra nada. Então dá essa sensação da pessoa que tá sempre mal-humorado, parece que não sabe? Faz questão de muita coisa. Não faz questão de muita coisa. Meio desesperançosa, que vê esse mundo em tons de cinza, e às vezes a pessoa tem essa depressão crônica. Não é uma depressão grave nesse sentido, você não vê uma mudança na pessoa, mas ela é um contínuo na vida da pessoa. Sobre atividades que fazem sentido quando você tá em depressão. Eu gosto, assim, não é nem que eu gosto, eu procuro músicas mais melancólicas, sei lá, ou eu abraço a fossa de uma vez e eu vejo filme de terror, eu vejo filme de drama, eu vejo documentário de sabe, as coisas dark mesmo, assim. Eu ouço músicas mais, sei lá, mais agressivas, ou o Rage Against the Machine, sabe, um rock pauleira, assim, sei lá, isso faz meio que parte. Existe algum estudo, você sabe dizer se isso piora ou tanto faz, ou é cada pessoa? Quando a pessoa ela passa por algum tipo de perda, assim, colocar um tema específico, então você perdeu a sua cachorra. Não faria muito sentido você ver filmes em que os cachorros morrem no final. Que são filmes que já mexem com a gente mesmo quando a gente tá bem com o cachorrinho. Isso é falar que eu procuro. Eu sou muito esquisito, doutora. Então, mas aí que é o que você tem que fazer. Por exemplo, tem gente que, pós-término de relacionamento, eu vou sair pra balada, eu vou ficar com todo mundo.
porque tem que esquecer. É a última coisa que você tem que fazer é procurar outra pessoa. Ou sair pra beber. O que você tem que fazer é focar em você. Vai focar no seu trabalho, vai fazer atividade física, vai comer bem, ou se aproxima de pessoas que você estava afastada por conta do relacionamento, né? Vai conversar sobre outras coisas, liga pra amigo, pede pra vir em casa. Mas você não vai fazer uma coisa que te deixa ainda pior. Mas é uma coisa que é individual. Se eu falar assim, se eu ver terror, por exemplo, eu acho que eu vi terror uma vez na vida, nunca mais, porque eu tive pesadelo vários anos, e eu me respeito em relação a isso. Eu sei que eu não posso ver terror porque mexe comigo no sentido ruim. Então, tô na casa de um amigo aqui em São Paulo. Ele falou, vou aproveitar que você vai no podcast, eu vou no cinema porque é um filme de terror que eu sei que você não vai assistir e eu vou lá ver sozinho. E eu nunca me obrigaria a ver, porque eu sei que eu ficaria pior se eu ver esse filme. Agora você vai falar assim, é uma coisa que me relaxa. Então, sei lá. Então... É uma coisa que, sei lá, me distrai. Eu consigo parar de pensar nas coisas quando eu vejo um filme de suspense. Por mais que seja uma questão tensa, que você fica ali esperando algo acontecer, ou que tem muito tiro, que tem muita violência. Se é uma coisa que te distrai do pensamento ruim, eu não posso falar que é ruim pra você. O que eu posso falar é a questão de uso de substância. E isso eu falo sempre, né? De evitar ao máximo o uso de substância, até pra pessoa que já... Que tem o hábito, né, de todo final de semana sair pra beber e tudo mais. Durante o tratamento, principalmente quando tem uso de medicação e não tem que conversar, né, a pessoa ela tem que parar de usar a substância mesmo, mas dela tentar fazer coisas que ela sabe que é saudável mesmo. Então, atividade física, priorizar a alimentação. Inclusive, na depressão leve, né, com sintomas leves, o que a gente indica é terapia e mudanças do estilo de vida. Atividade física, higiene do sono, alimentação adequada, né? Porque a gente tem mecanismo da gente estressar o nosso corpo através da nossa alimentação também. Então, tem pessoa que come tudo errado, né? Só come gordura, açúcar e tudo mais. Come tudo errado, você tá estressando seu organismo à toa, né? Então, uma alimentação mais adequada também. Entendi. E aquelas pessoas, porque, né, você sabe muito melhor do que eu, que tem gente que não procura psiquiatra porque não quer tomar remédio de jeito nenhum. A pessoa tá no fundo do poço, tá reclamando da mesma coisa, ela sabe que tem que mudar, às vezes já fez terapia e não deu certo, às vezes nem fez terapia e já sabe que aquilo não vai dar certo por algum motivo. Só que a pessoa, ela tá mal, ela tá lutando contra ela mesma, né? Nada o que ela faz é a favor da melhoria dela e ela não passa no psiquiatra porque, não, eu não vai me dar tarja preta, eu não sou doido, eu não sou louco. Às vezes a pessoa tá doida, tá louca, tá surtada e ela não quer entrar de forma alguma com medicação. E eu tenho um amigaço meu que ele é assim. Ele é doido demais. Kleber, eu tô falando de você. E ele falou, eu já falei pra ele, eu falei, cara, você precisa passar num psiquiatra, você precisa ele é ansioso de tudo, assim, sabe? Ele tem essa questão, tá tudo errado, tá tudo errado. Vai procurar a Juliana, seu vagabundo. Só que assim, o negócio dele é com um remédio. Sabe? Só que dá uma garrafa de cachaça na frente dele que ele seca aquilo lá dando risada e é isso, sabe? Mas e sobre essas pessoas que elas têm uma aversão absurda à medicação, assim? O que você tem pra dizer com essas pessoas? O primeiro ponto é essa pessoa buscar um profissional que tenha paciência para explicar o que é essa medicação, como que ela funciona, e para esclarecer as dúvidas que essa pessoa tem. Porque quando a pessoa chega assim, eu vim porque eu tô vendo que eu não tô bem, mas eu não vou tomar remédio de jeito nenhum. Primeiro, essa pessoa tem motivação já pra chegar na consulta. Ela já sabe que algo não está bem. Depois que eu dar um nome pra isso, olha, isso se chama transtorno depressivo maior, isso se chama, enfim, depressão pós-parto. Depois que a gente dá um nome pra isso, a gente explica pra onde isso vai caminhar caso a gente não faça a intervenção. E a gente pode, em alguns casos, dar opções. Então, o paciente tá no começo de uma depressão. Né, tá com sintomas leves, vamos começar então com a terapia, não vamos começar remédio agora, vamos tentar a terapia, volta, o que você gosta de fazer de atividade física? Eu não gosto de nada, eu só gostava de jogar tênis quando era moleque, volta pro tênis, você vai voltar pro que você mais gosta de fazer. Então a gente começa mais devagar, mas volta daqui a 15 dias pra eu te ver. Tá. E aí, você pensou sobre medicação? Doutor, sabe o que é? Meu irmão quando tomou, o negócio não funcionava. Então eu entendi, Otávio. Então você tá com medo de tomar antidepressivo, que você tá com medo de diminuir sua libido, é isso? É isso. E se eu te falar que tem uma medicação que não altera a libido? Não altera. É um antidepressivo mais novo que não altera nada a libido. E aí? Doutora, aí às vezes já fica mais interessante. Não, mas sabe o que é? Minha mulher quando tomou, ela ficava o dia inteiro sonolenta. E eu trabalho, não sei o quê, eu tenho que ler um monte de coisa durante o dia.
Então não pode diminuir a libido, e você tá preocupado em relação a ficar sonolento. Então, essa medicação que eu quero te passar não vai te deixar sonolento. Então, assim, quando tem paciente que eu falo que eu entro descalço pra consulta, assim. Eles já devagar. chegam. Não, então, eles já chegam com uma série de desculpas ou pré-conceitos, assim, em Sim. relação àquela medicação, mas ele nem sabe. E às vezes são conceitos, porque de fato tem muita medicação que abaixa a libido mesmo. A questão, assim, que em nenhum momento eu vou mentir pro paciente, falar, pode tomar isso aqui, que isso é 100%. Não é 100%. E se o paciente toma a medicação de última geração e abaixa a libido, beleza, a gente vai ver outra opção. Que tem médico que pensa assim, melhor diminuir a libido do que você ficar dessa maneira. Eu não consigo pensar dessa maneira. Às vezes vem mulher tomando antidepressivo e engordou 10 quilos por conta do antidepressivo. Essa mulher vai ter mais motivo pra ficar mal, né? Que ela saiu do E vai peso ter dela. mais motivos pra não querer transar também. Exatamente, pra não querer transar e inúmeros outros motivos. Então, quando o paciente chega, né, igual o seu amigo, vai Kleber, lá, né? é com você aqui, vagabundo. Pode marcar. Quando tem essas resistências, o que eu faço é quase que o processo que a gente faz quando a gente tá vendendo algo, que é quebra de objeção. Então, você que trabalha já trabalhou com marketing, com produto digital, a gente faz isso, objeção do cliente. Por que você não quer comprar esse curso? Porque eu não tenho dinheiro. Vamos quebrar essa objeção. Eu parcelo não sei quantas vezes. A gente faz essa quebra de objeção. E com o paciente a gente tem que quebrar essas objeções também. O que não dá é pra gente aceitar, né, que essa pessoa viva mal ali ou tenha uma qualidade de vida pior, porque ela tem conceitos ali baseados às vezes em crenças. Né? Eu já tive pacientes que falaram que o pastor não permitiu que tomasse a medicação. Gente, não faz sentido. Eu tenho vários pastores que são meus pacientes, várias pessoas que são evangélicas, que são católicas, que são meus pacientes, que não tem problema nenhum com isso. Mas eu já tive paciente que chegou e falou, não, mas meu pastor falou que eu não posso tomar esse tipo de medicação. Então, a gente quebra a objeção e é uma questão pra você ver como que é individual O isso. pastor... Olha eu pecando. Eu vou pecar lindo agora. O pastor não quer que você tome Vivance, porque Vivance é caro, não vai sobrar dinheiro pra você dar pra ele no final do mês lá no dízimo. É por isso que você não tá tomando medicação. Então, Você devia ir pra macumba. lá é de graça. Até eu vou apertar agora. Agora é o seguinte, acha pra mim aquela pergunta. Nós ensaiamos uma pergunta pra fazer pra você aqui, ao vivo. Cadê? Peraí, só um minutinho. Você não acredita que eu vou falar isso? Você não acredita que eu vou falar isso? Peraí. Ela me procurou falando assim, o seu podcast ele é muito descontraído e você fala umas besteiras. Agora nós vamos elevar o nível desse podcast aqui. Peraí, só um minutinho. Seguinte, a Juliana é minha psiquiatra e eu tenho uma pergunta aqui e eu quero que você me explique que porra é essa? Eu tô tomando Atenta, você já deve perceber que eu tenho um TDAH maravilhoso, certo? Eu estou me dando muito bem com o remédio, aliás. Só que é o seguinte, eu fui pesquisar sobre... Libido. Não, fui pesquisar sobre efeitos colaterais, tá? E apareceu um negócio aqui muito interessante aqui, que eu fiquei muito preocupado aqui. E eu queria que você me respondesse a pergunta. O pinto de vocês também diminuiu com o Atenta? Não estou zoando, parece que o tamanho dele ficou menor. Fora que as ereções ficaram menos constantes, estou tomando uma semana. Alguém passou por algo semelhante? Não, em relação Eu estou muito preocupado, doutor. Em relação ao tamanho do órgão genital, não vai ter alteração. Mas o que... Inclusive, eu já tive uns 4 pacientes homens que eu tive que tirar... Não. Mas que não conseguiram manter a ereção. Não é ejaculação precoce, é não sustentação da ereção. Tá. Nenhum deles tiveram esse problema de ejaculação. E na bula tem descrito esse efeito que pode ser tanto na libido, ou seja, tanto na questão do desejo, do homem ter menos vontade de ter relação sexual, quanto nessa questão dessa dificuldade de manter a ereção por muito tempo.
Então, pode ter esse efeito colateral. Eu tive que tirar de alguns homens jovens por conta disso. Nas mulheres, não tive nenhuma queixa relacionada à libido. Parece ser mais uma questão relacionada à ereção mesmo. Aí, muito provavelmente, ele tá, né, essa pessoa, não sei se é você ou se é... Não, peraí. É no Google, né? Peraí. Diminuir aquilo que já tem 9 centímetros é sacanagem. Aí a gente brincadeira, não é 9, é 10. Às vezes essa pessoa ela tá se queixando mais de uma questão do tamanho do órgão ereto. E aí, nessa comparação, sim, ele pode ter essa sensação de que diminuiu de tamanho, mas isso não acontece. E aqui, ó, os comentários são muito maravilhosos. Olha aqui, ó. Rindo com respeito da publicação. Ainda bem que eu não tomei esse, eu ia ficar inverso. Uma coisa que um paciente me falou, que com o Atento, ele tá com 80 miligramas, já tá com a dose alvo, né? Que ele realmente tá tendo muito menos relação com a esposa, tinha porque eu tomava Venvance, então tava acostumado a ter uma vida sexual mais ativa. Com a Atenta diminuiu, só que a qualidade da relação sexual melhorou muito, no sentido que ele tem menor frequência, mas que ele sente que ele, de fato, está atento, né? Que ele está ali durante a relação. E como o Venvance piorou muito a ansiedade dele... ele ficava com a cabeça a 1000 durante a relação. Ele desfocava enquanto transava? Exatamente. Isso é TDAH do bravo mesmo. Não, mas ele pensava em coisas do dia a dia, no sentido assim, amanhã, antes do trabalho, eu preciso abastecer meu carro, que a gasolina não vai dar. Era coisa do dia a dia. Não necessariamente ele estava pensando em outras pessoas ou qualquer coisa do tipo sexual. Ele não conseguia focar ali no momento. Então, depois da relação, por mais que ele tivesse satisfeito e a esposa tivesse satisfeito, ele sentia que ele estava sacaneando a esposa de uma maneira porque ele estava pensando sobre abastecer o carro, pagar conta, comprar ração do cachorro. Então, tem pacientes que se queixam e tem outros que falam isso. Não, realmente eu não tô tendo tanto desejo, ou a ereção não tá como antes, mas eu tô prestando mais atenção na hora da relação. Aí a gente sempre tem que pesar, né, custo-benefício. Agora, em relação ao tamanho do pênis, tem nada a ver, negativo. É isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje sobre depressão. Essa última pergunta foi pra gente quebrar um pouco o gelo. Muito obrigado. Antes da gente, me explica o seu trabalho. Como é que as pessoas te procuram? Como que você trabalha? Vende seu peixinho pra nós. Pode acessar o Dr. Aju Psiquiatra, meu Instagram. Aí lá tem toda a minha equipe atendendo também através do Instagram, tenho agendamento. Eu também tenho 2 psiquiatras que trabalham comigo, 2 psicólogos que trabalham na minha clínica também. Então, quando eu não tenho horário, tem as outras psiquiatras que estão treinadas. Presencial você atende em Jaboticabal? Presencial só em Jaboticabal e online todo o Brasil e brasileiros que moram fora também. No meu Instagram eu faço um trabalho todo de psicoeducação voltado para os pacientes, mas também faço um trabalho em relação à orientação para os psicólogos. E em outubro eu começo também o meu canal do YouTube, onde eu vou trazer conhecimento, assim, com vídeos curtos, né, mas para a população geral, do que é depressão, o que é ansiedade. Eu quero saber quando sai seu podcast. Então, é isso que eu quero saber. O podcast, eu fiquei desanimado com o valor das coisas, mas um dia vai sair, só não vai sair agora. Agora vai ser o YouTube, quem sabe daqui 1 ano, 1 ano e meio, eu já não animo. Isso aí. Povo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Manda esse episódio, porque eu criei esse podcast para ajudar pessoas, certo? Então, manda esse episódio para pessoas que têm problemas de depressão. E sigam a doutora Ju. Mais uma vez, Ju, muito obrigado. Obrigada. Beijo, valeu. Tchau.